E o capítulo 81 de Shumatsu no Valkyrie finalmente saiu, e hoje nós vamos trazer tudo o que aconteceu nesse capítulo cheio de reviravoltas e humilhações. Lembrando, se você gostar do conteúdo do canal, gostar do vídeo, só deixar o like e se inscrever que já vai estar apoiando bastante a gente. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o capítulo começa com a foto dos espartanos marchando sobre a luz do sol, que seria a representação de Apolo, e ao fundo ainda vemos o oráculo de Esparta, no qual os espartanos seguiam as previsões de Apolo. Então é dito que existem palavras que foram passadas através da história da Grécia, e era dito que se você desejasse ver um amanhã, era melhor não ficar no caminho de Esparta. E o próprio Leônidas disse isso quando ele acertou Apolo em cheio pela primeira vez, nos mostrando que isso é uma espécie de lema que os espartanos utilizam em batalha para defender o seu próprio orgulho e o orgulho de Esparta. Na batalha de Termópilas, 300.000 soldados persas que avançavam em direção à cidade foram detidos de frente por uma força de apenas 300 homens, conhecidos como os 300 de Esparta. E em outra batalha, na batalha de Plateia, um exército grego de 10.000 homens enfrentou um exército persa de 300.000 homens, e o exército grego sofreu apenas 91 baixas, e conseguiram aniquilar os inimigos persas. Os gregos têm uma admiração infinita por essas duas batalhas e por esses guerreiros, e contam suas histórias com admiração. Eles dizem: não fique no caminho de Esparta, e essa história é da lenda dos espartanos. A cena então muda para a Arena Valhalla, e vemos os pés de Leônidas e de Apolo. Apolo está deslumbrante e majestoso na frente de Leônidas, após ter traçado as suas duas linhas que têm cerca de 2 metros de largura. Enquanto Apolo parece sereno e calmo, Leônidas está cada vez mais irritado, e o contraste da personalidade dos dois pode ser visto na plateia. Enquanto a plateia dos deuses, pelo menos por parte das ninfas de Apolo, está completamente empolgada e feliz pela decisão de Apolo em lutar em um espaço menor contra Leônidas. Mas do outro lado, na plateia de Leônidas, os espartanos estão cada vez mais enfurecidos, pois eles realmente queriam que Apolo lutasse de frente com Leônidas, mas eles nunca disseram para Apolo humilhar os espartanos desse jeito. E em toda a história de Esparta, esse tipo de tratamento é uma das maiores humilhações. E a última reação da plateia são os outros deuses em geral. Eles se perguntam o que Apolo está fazendo, e que Apolo não deveria enfrentar Leônidas em um local onde Leônidas é melhor, pois todos conseguem observar que em uma luta frontal, Leônidas deveria levar vantagem, já que seus ataques são tão poderosos a ponto de Apolo desviar por um triz. E agora nos é mostrado Apolo reluzente, e atrás dele, na plateia, está o camarote dos gregos. Ares parece estar muito preocupado. Ele se pergunta por que Apolo faria algo assim. Enquanto isso, Zeus responde que esse é o jeito de Apolo, e não tem o que eles possam fazer a respeito. Além disso, essa é a fonte de sua força. Foi assim que Apolo se tornou invencível. Ou seja, segundo Zeus, Apolo se tornou invencível através da sua extrema confiança em si mesmo. Ares rebate Zeus e pergunta que mesmo assim, Apolo está subestimando Leônidas demais. Mas Hermes confronta Ares e pergunta se Ares está realmente preocupado com Apolo. Mas Zeus interrompe os dois e diz que só basta confiar e observar Apolo. Afinal, os gregos sabem, Apolo sempre corresponde às expectativas das pessoas ao seu redor. É esse estilo que faz Apolo brilhar, e é isso que o torna mais forte, mostrando uma imagem de Apolo reluzente perante a plateia dos humanos e dos deuses. E enquanto os gregos observam, Zeus diz que lá vem. Esse é o seu mais forte e elevado modo de combate. E enquanto Apolo começa a brilhar cada vez mais, ofuscando o rosto da plateia dos espartanos e fazendo com que suas ninfas pulem cada vez mais de alegria. Eu sou o sol que nunca se põe, o próprio abraço da noite. Esse é o modo de Apolo. E na próxima cena, vemos uma luz tão reluzente que Apolo chega a sumir diante tal brilho, enquanto Leônidas observa. Hermes então diz que não vê tanto brilho assim desde a gigantomaquia, e aqui está praticamente mais do que confirmado que o Apolo lutou na gigantomaquia. Ares cerra o seu punho e diz que os aplausos de seus aliados e até mesmo os insultos de seus inimigos geram expectativas para Apolo, e isso lhe dá poder. Mas Ares diz que não entende a lógica e por que isso aumenta o poder de Apolo, enquanto Zeus começa a rir. Zeus diz que também não entende, mas confirma que isso é incrível, e diz que Apolo não pode ser medido nem por lógica e nem por bom senso, e é por esse motivo que Apolo é tão forte. Apolo então termina sua transformação, e agora vemos o rosto enfurecido de Leônidas, enquanto Gó diz a Brunilda que aquilo era extremamente ruim, mas Brunilda se pergunta o porquê, e Gó, desesperada, diz que a irmã Geirolu é a
mais orgulhosa das 13 irmãs valquírias, e ela não vai aceitar isso de jeito nenhum. Mas Brunilda parece não estar preocupada, e diz que aquilo vai ser incrível, e provavelmente, por conhecer a sua irmã Geirolu, Brunilda deduz que Geirolu vai ficar mais poderosa, com a arrogância de Apolo. Enquanto isso, Leônidas puxa mais um charuto do seu cinto, e diz que Apolo continua enchendo seu saco, enquanto vemos uma imagem de Geirolu atrás de Leônidas, e ela diz que está tudo bem, mas sua cara está totalmente irritada, e ela diz a Leônidas que com certeza vai trucidar o Apolo, e o engraçado é que ela faz uma ofensa muito pesada ao Apolo, enquanto cruza os braços e morde os lábios. E isso só nos mostra que nem a Geirolu e nem o Leônidas conseguem passar um minuto sem xingar o Apolo. Leônidas então ri para Geirolu e diz que só há mais uma coisa a se fazer. Ele diz que fará com que Apolo rasteje aos seus pés. E logo após essa frase, Apolo fica impressionado, mas logo se pergunta, um ser poderoso como ele, rastejando aos pés de Leônidas? Na cabeça de Apolo isso era impossível. E a partir desse momento, Geirolu faz uma face insana e começa a motivar Leônidas. E a arma divina de Leônidas, que atualmente estava como um escudo, começa a se transformar. E assim que a arma termina de se transformar completamente, vemos a nova arma que Geirolu forneceu a Leônidas. Em sua mão esquerda, continua um escudo, só que bem menor. E em sua mão direita, Geirolu fez uma espécie de martelo de guerra. E ambas as armas são ligadas por uma corrente. Então temos uma cena de Leônidas rindo e Geirolu atrás dele, demonstrando o mesmo sorriso, enquanto Leônidas diz que vai esmagar Apolo. Ambos se encaram, Apolo e Leônidas, e se preparam para o combate. Ambos vão andando em direção ao outro. Enquanto Apolo se aproxima de Leônidas de peito aberto, Leônidas já gira o seu martelo e se prepara para um golpe. Leônidas e Apolo, ambos entraram no alcance um do outro. Isso será decidido com um único golpe. E enquanto isso, a plateia também percebe a tensão que está gerada entre Apolo e Leônidas. E tanto o lado dos deuses quanto da humanidade se empolgam. E quando Leônidas se aproxima o suficiente de Apolo, ele desfere um golpe com o seu martelo e diz a Apolo que ele será esmagado. O golpe de Leônidas se chama Martelo Destruidor de Deuses. E o impacto desse golpe foi tão poderoso que destruiu toda a arena. Toda a plateia se impressiona e Zeus se pergunta que força ridícula era aquela, enquanto Ares fica preocupado com Apolo. Mas quando a fumaça se dissipa, Leônidas percebe que Apolo já está em posição de ataque e está muito perto do seu corpo. Leônidas então percebe que Apolo desviou pela frente, enquanto Apolo pergunta a Leônidas se aquilo era brilho demais para ele. A mão de Apolo então começa a brilhar, e Apolo prepara um soco. Leônidas não tem tempo de se esquivar, e coloca o seu abdômen na frente da mão de Apolo. O soco de Apolo então acerta o abdômen de Leônidas, que cospe o seu cigarro para fora da boca. Mas Leônidas não cai, e um detalhe importante é que Leônidas também não saiu das linhas que Apolo traçou. Ele recupera o equilíbrio e se prepara para atacar Apolo de novo. E antes que Leônidas possa acertar Apolo, Apolo dá uma espécie de tapa na corrente de Leônidas, antes que o ataque possa ser efetivado. Leônidas continua partindo para cima, enquanto Apolo diz que Leônidas é muito perigoso. E vemos um detalhe interessante, que a mão de Apolo parece estar vibrando, e provavelmente isso é uma dormência causada por Apolo ter acertado a corrente da arma divina de Leônidas. Leônidas então diz a Apolo para morrer, enquanto prepara mais um ataque com seu martelo. Mas a mão esquerda de Apolo começa a brilhar, e quando Leônidas percebe, Apolo já havia selado o seu braço, impedindo que Leônidas utilizasse o seu martelo de guerra. E isso é a dominação brilhante de Apolo. Leônidas então diz que nem percebeu que Apolo prendeu seu braço. Ele estava tão perto de Apolo que ele não notou os fios de luz. E já que seu braço direito está preso, Leônidas decide usar o seu braço esquerdo, partindo com o escudo para cima de Apolo. No entanto, Apolo puxa sua mão esquerda, desequilibrando Leônidas, fazendo com que o rei perdesse o equilíbrio do seu corpo. E então, na próxima cena, vemos que Apolo desfere um soco frontal na cara de Leônidas, fazendo com que o rei cuspisse sangue. E enquanto isso, Geirolu se mostra preocupada com Leônidas. Mas Leônidas novamente não cai, e quando ele olha para frente, ele percebe que Apolo já está preparando outro golpe, enquanto Apolo diz que já passou da hora de Leônidas aprender o seu lugar. Os fios de Ártemis de Apolo se transformam em uma espécie de luva, enquanto emitem um brilho reluzente. Apolo então diz a Leônidas para ele abaixar a sua cabeça. Leônidas não tem como se esquivar desse ataque de Apolo, e apenas observa o golpe. Apolo então aplica um golpe que emite uma luz tão poderosa e brilhante que atravessa o corpo de Leônidas, e a luz do golpe de Apolo ilumina toda a plateia. E enquanto a luva de Apolo se desfaz em sua mão direita, a mão esquerda de Apolo continua segurando Leônidas com os fios de Ártemis. E talvez
por isso, Leônidas não caiu dessa vez. Então nos é mostrado como ficou o rosto de Leônidas. Sua cara está toda ensanguentada, e Leônidas aparentemente está nocauteado. Gó cai na plateia e diz que acabou, mas Brunilda se pergunta se acabou. Ela diz que tal palavra não existe no dicionário espartano. Esparta é a mais forte por causa do seu poder de luta? Não. Os espartanos nunca baixam suas cabeças para ninguém, de jeito nenhum. E enquanto Brunilda diz isso, os espartanos na plateia cruzam seus braços e permanecem sérios, confiantes na vitória de Leônidas. Isso mesmo, Leônidas não cederá nem para os deuses. Esse é o seu orgulho. Então, Rages na plateia diz para os deuses observarem. Apolo então, de repente fica surpreso. Leônidas recupera a consciência e puxa Apolo pelos fios de Ártemis. Apolo não consegue fazer nada. Leônidas então desfere uma cabeçada poderosa no rosto de Apolo. Apolo aparentemente fica nocauteado, enquanto seu nariz jorra bastante sangue. A mão esquerda de Apolo acaba afrouxando os fios de Ártemis, o que liberta o braço direito de Leônidas e permite que ele use novamente o seu martelo de guerra. Leônidas então diz a Apolo que ele disse que Apolo se ajoelharia diante do rei de Esparta. E enquanto diz isso, Leônidas e Geirolu estão com a cara de psicopatas e jogam o martelo para trás, preparando um golpe assustador para cima de Apolo. E antes que o golpe possa ser acertado, Apolo recupera a consciência e coloca suas mãos na frente para se defender e minimizar o dano. Leônidas e Geirolu então desferem o golpe em cima de Apolo, e a força do ataque foi tão grande que Apolo bateu no chão e quicou de volta para o ar. E enquanto todos na plateia ficam surpresos e assustados, Apolo cai no chão. Leônidas então pergunta a Apolo como Apolo se sente. E na última cena do capítulo, Leônidas pergunta a Apolo qual é a sensação de ser humilhado por um humano. E enquanto diz isso, Leônidas bafora mais um pouco de fumaça do seu charuto. E assim termina o capítulo 81 de Shumatsu no Valkyrie, com Apolo ajoelhado perante ao rei de Esparta. E no próximo capítulo provavelmente vamos ter o primeiro flashback de Apolo e possivelmente uma nova habilidade do Deus do Sol. E isso é tudo por hoje. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal para estar apoiando a gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.